Eu queria falar sobre, então, o ministro Flávio Dino, indicado, né, para o Supremo Tribunal Federal. E, claro, agora o nome é a vidraça, né, que muitos vão colocar aí neste momento. E eu queria trazer uma informação. Desde que foi indicado para o Supremo, começou a circular que Flávio Dino pode enfrentar questionamentos para se declarar suspeitos em processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Grande parte das ações contra o ex-presidente já deixaram o STF após a perda do mandato, mas ele ainda responde na corte, por exemplo, por incitação aos ataques golpistas de 8 de janeiro e disseminação de fake news referente ao processo eleitoral. Em declarações públicas, Dino chegou a chamar Bolsonaro de serial killer, próprio demônio, genocida e irresponsável. A suspeição dá margem à interpretação e nem sempre ela é reconhecida. Ela pode ser aventada, por exemplo, quando há dúvida se o juiz é amigo íntimo ou inimigo das partes do processo. E nós vamos ir na letra da lei para ver o que diz e depois a Deise comentar com a gente. Olha lá, vamos ver o que diz o Código de Processo Civil no artigo 145. Paty, mostra para a gente aí. Olha lá, a suspeição do juiz. Quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus advogados. Segundo item ali, que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou parentes destes em linha reta até terceiro grau, inclusive interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Bom, o Código de Processo Penal também versa sobre suspeição. Nós vamos ver agora o que diz. Olha lá. No caso, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, e se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Bom, o pedido de suspeição pela parte interessada muitas vezes não tem eficácia prática no Supremo Tribunal Federal e depende mais que o próprio ministro se declare suspeito. Ô Deise, nós trouxemos aqui o que diz a lei para te perguntar. Fica caracterizado de alguma forma uma possibilidade de suspeição de Flávio Dino em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Afonso, esse é um tema que a gente tem que ter muita cautela, mas assim, ó, poderia, tá? E provavelmente os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro vão pedir a suspeição, né? Mas é muito difícil, pela minha análise, é muito difícil que o Dino se ausente desses processos, desses julgamentos, né? É pouco provável que ele deixe de votar nesses assuntos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas como tu mesmo lembrou, o Dino chamou o ex-presidente de serial killer, de despreparado, genocida. Aí, os juristas têm interpretações muito diferentes. Um dos grandes problemas em relação à Constituição e à lei brasileira, que a gente tem discutido muito, participado muito de debates acadêmicos, inclusive, é que hoje tudo dá margem para interpretação. Então, a letra dura da lei, ela não é mais tão dura, porque cada um interpreta da forma que quer. Então, é por isso que a gente fala assim que o judiciário não é confiável. Teve uma pesquisa da FGV que foi publicada essa semana, inclusive, falando que para 61% das pessoas, 61% dos brasileiros não confiam no judiciário, acham que ele é lento. Muito é por causa dessa ampla interpretação da lei. E aí os juristas vão exatamente no mesmo caminho, né? Há especialistas que falam que o Dino
vai declarar suspeição justamente por essas falas, e tem outros que dizem que ele e o ex-presidente Bolsonaro não são inimigos, mas só opositores no campo político. Então é algo muito difícil. Eu acredito que diante de todo o cenário político, e é político sim, o Dino não vai se declarar não apto para fazer esse julgamento, né? Os conceitos eles são muito amplos. As declarações elas podem ser utilizadas tanto pelos advogados do Bolsonaro como uma forma de comprovar que existe por parte do Dino rancor, desejo de vingança ou de ódio, né? Isso pode ser argumentado, mas via de regra, Afonso, a corte não costuma levar em conta esses pedidos. Então é bem provável que o Dino, tomando posse, ele vá participar desses julgamentos. Agora é uma questão muito ampla, né? Esse é o grande problema do Brasil hoje, é o que a gente mais discute aqui, essa ampla interpretação da lei. Eu já falei em alguns canais e debates, inclusive, que eu acho que deveria haver uma nova constituinte, mas isso, eu até conversei com alguns ex-ministros, inclusive com o ex-presidente Michel Temer, o Aldo Rebelo, que foi ministro, é um ministro que defende uma ampla reforma política, ex-ministro que defende uma ampla reforma política, e todos vão mais ou menos no mesmo conceito, de que seria necessário fazer uma nova constituinte, uma nova interpretação mais dura da lei, mas isso é um assunto que eu acho que é muito difícil de sair. Mas nessa questão do Dino, eu acho que o processo ele vai transcorrer normalmente, é claro, ele é vidraça agora, então ele vai sofrer isso, né? O Dino, a gente falou isso ontem aqui no café, ele é um dos ministros mais combativos do atual governo Lula, né? Ele se coloca à frente, né? Ele não tem timidez ou ponderação nenhuma, isso necessariamente não é ruim. Todo governo precisa de personagens desse jeito, mas agora ele vai, como diz a letra da Legião Urbana, né, vai sofrer as consequências como um cão. Isso provavelmente vai aparecer na sabatina dele no Senado, ele vai ter que responder a isso, mas, tomando posse, eu acho muito difícil ele dizer, não, eu não me considero apto para esses julgamentos, até porque a gente tem hoje no sistema jurídico brasileiro uma politização, né? Então é bem possível que isso vá também para a Suprema Corte. Eu não acredito que ele vá se declarar impedido, não. Ô, Deise, o que mais caracteriza aqui essa discussão é esse artigo 254 que fala assim, se for amigo íntimo ou inimigo capital. Acho que amigo íntimo está descartado aí, né? Então seria inimigo capital. E aí, nesse caso, é o que você falava, a interpretação ela não é objetiva, como, por exemplo, no caso de impedimento, né? Eu estava estudando, o impedimento é mais objetivo, tem os critérios ali, os parâmetros mais claros. Agora, no caso da suspeição, fica muitas vezes a critério do magistrado, do juiz. Ele pode, por conta própria, declarar ou não esta suspeição para julgar alguns casos, né? E aí no caso do Dino, por exemplo, em relação à lei, né, se ele tivesse algum grau de parentesco, não tem, o impedimento ocorreria justamente quando esse juiz possui algum parentesco com as partes, ou tem algum interesse na causa, nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, como herdeiro ou sócio de pessoa jurídica. Então, não é o caso do Dino, né? A argumentação dele acaba ficando muito mais forte, por mais que, de novo, né, as partes do ex-presidente Jair Bolsonaro vão alegar que existe o ódio, existe o rancor e o desejo de vingança, né? Muito mais por causa das declarações do Dino. Mas se a gente for olhar pela letra da lei, e de novo, né, os especialistas eles têm dado margem a duas interpretações, aqui sim, aqui não, mas se a gente for olhar com um pouquinho mais de calma, é quase impossível que o Dino não participe disso, né? Eu acho que a lei, nesse caso, né, a ampla interpretação da lei, ela está mais do lado do Dino, né? Não tem parentesco, eles não são inimigos, são opositores políticos. Eu acredito que esse discurso ele possa prevalecer nesse caso, né, Afonso? Ô, Deise, e puxando para um pouco a história recente, né? Quando, por exemplo, o André Mendonça foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o Cristiano Zanin pelo presidente Lula, também veio essa mesma discussão da suspeição deles em alguns casos, né? Porque tem essa proximidade
tinha, pelo menos, a proximidade muito caracterizada com as pessoas que o indicaram. Na ocasião, por exemplo, o André Mendonça ele já se declarou impedido, suspeito em algum caso ou outro, e o Zanin ele disse textualmente que não é porque tem o carimbo ali de Lava Jato, onde ele atuou como advogado, que ele vai se declarar suspeito, que seria o caso de caso a caso, que o que ele é que ele não poderá participar, certamente é o que ele estava como parte porque era advogado de Lula. Ou seja, essa questão de suspeição de juiz, quando vai para o Supremo, vira e mexe, aparece e recentemente ainda mais, né? Eu acredito que no caso do Dino, Afonso, ele só não vai fazer parte desses processos se houver uma manifestação maior por parte da sociedade civil, que pressione o STF, aí o STF recua, né? Aí pode haver uma pressão dentro do próprio órgão para que o Dino não faça parte disso, mas isso é muito difícil, porque ainda tem o resultado das eleições do ano passado que vão influenciar nisso, né? As eleições do ano passado, elas foram muito divididas, então é muito mais difícil que ocorra uma manifestação mais incisiva da sociedade civil, né? Ela poderia ocorrer por parte do bolsonarismo, mas o bolsonarismo está um pouco desarticulado, né? Tá sem aquela força que tinha quando o seu maior líder era presidente da República, né? Essas questões elas aparecem, elas vão continuar aparecendo porque as indicações elas têm sido muito mais políticas. A gente tem que lembrar que quando o Zanin foi indicado, né, muito se falou sobre o notório saber jurídico dele e sobre a letra da Constituição que diz que a indicação para o STF ela deve ter, acima de tudo, a questão da impessoalidade e da moralidade, né? Mas a impessoalidade ela foi colocada completamente de lado, né? E não só nesse governo, eu não estou falando da indicação do Zanin, que acabou se provando um bom ministro. Eu tenho considerado o Zanin um bom ministro, com atuações muito boas, muito discretas, como se esperava, né? Diferente do que a gente estava achando que ia acontecer. Mas no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a indicação do Mendonça, o terrivelmente evangélico, né? Que a gente sempre lembra. Então essas questões da impessoalidade elas foram colocadas de lado. A questão do Dino em relação aos outros ex-ministros é justamente isso, né? É a questão da lacração dele, né? De aparecer e de se posicionar muito em questões que são muito caras para o governo, né? Isso acaba prejudicando ele. Mas, de novo, assim, eu acredito mesmo que ele vai passar pela sabatina do Senado, isso pode acontecer, essas perguntas vão acontecer, ainda mais porque elas estão em pauta agora, e isso acaba direcionando muito para o Senado, né? A gente sabe que com essa tentativa de aparecer, os senadores acabam tomando um pouco da pauta da mídia, mas o Dino deve passar por mais essas questões. Eu acho que de todas as questões, com um cenário político tão polarizado, tão dividido, essa vai ser uma pauta que vai ser levantada, mas logo vem a próxima. E, de novo, assim, olhando a lei, como tu mostrou aí, eu acho muito difícil ele pular fora dessa, né? São opositores políticos. E aí pode recorrer ao Bolsonaro, as indicações do Bolsonaro, e aí vai ficar elas por elas. Eu acredito que o STF não vai querer entrar nessa questão, porque vai ser muito delicada, vão ter que voltar para o governo passado, e aí se perde o foco, né? Então, a gente deve ter Dino atuando contra o Bolsonaro, sim. É a consequência da política de hoje, né, Afonso? Exatamente, Deise. Tem muita gente participando aqui conosco. Olha lá, o Gabriel Eduardo. Bom dia, amigos e gente linda do My News. Olha, pessoal, enche a nossa bola, Deise. Isso é muito legal. A gente começa o dia bem, né? Ele fala assim: é bem difícil o bolsonarismo tentar fazer com que Dino seja considerado suspeito, até porque ele não age como Sérgio Moro, é o que ele escreve aqui. Temos o Anielo Júnior, que é membro há 2 anos. O Nunes Marques é menos nítido, mas o André Mendonça é não apenas aliado político, mas claro amigo íntimo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Roberto Travassos, Dino muito capacitado, só quem não tem capacidade cognitiva pode pensar ou falar o contrário, é o que ele fala, capacidade cognitiva retalhada, ele usa essa expressão. Bom, é isso. O André Tea fala: livre nomeação é uma escolha política, isso não afeta a impessoalidade. Afetaria se nomeasse um parente, algo assim, é uma prerrogativa do presidente. Ele coloca aqui conosco. O Anielo fala: Dino deve mudar de postura com a mudança de cargo. Uma coisa é ser governador, senador, ministro de gabinete, outra é ser membro do STF. Portanto, muita gente participando aqui conosco e é sempre uma satisfação imensa ter todo mundo aqui.